eu tinha ali aquelas letras a precisar de ordenação, mas só faz sentido para quem não sabe qual é o tema da palestra. Não é? Quem souber qual é o tema da palestra não tem piada nenhuma. Reseste. Também. É uma coisa que vive connosco todos os dias. Tem aspectos positivos e aspectos negativos, não é? É o stress. Ou bem aí ao fundo. Ainda bem. Então, este tema é interessante porque começa do conhecido para o menos conhecido, não é? E toda a gente conhece os babuínos. Está num formato mais esticado. Mas não tem mal, deixa estar. Não, deixa estar. O babuíno fica um bocado aí do luxo. Toda a gente conhece os babuínos, não é? Já não mesmo. Os babuínos, o que é que têm de comum connosco? Não são parecidos? Comigo não é de certeza, não é? Eu não conheço babuínos carecas. Eu sou dos menos parecidos. Muito bem. Os babuínos são primatas, como nós, não é? 5 dedos, são mamíferos, alimentam-se de leitões juvenis e são animais que têm cabecinhas pensadoras. Eles chegam a viver em bandos no estado selvagem em África, portanto, em bandos na ordem dos 200 membros e mais do que isso. Conseguem fazer mais de 30 vocalizações. Sabem que as vocalizações são sons precursores de uma linguagem, se assim podemos dizer. Ao todo, no mundo existem 5 espécies. Portanto, num grupo de 300 elementos, ou coisa parecida, há de haver os que mandam e os que obedecem. São parecidos connosco, não é? Há um estatuto no grupo muito bem definido, não é? Então, para estudar esta coisa do stress, este cientista dos Estados Unidos resolveu ir para a savana africana durante bastantes anos, estudar como é que funcionava o stress entre os babuínos, não é? E como é que ele conseguia perceber esses dados? Primeiro de tudo, era um projeto que o desafiava. Porquê? Porque são animais espertos, são gregários, vivem em grupo, como o ser humano, são hierarquizados, são ativos e têm um problema terrível que é ter tempo livre. Portanto, não gastam tudo à procura de alimento. Ou seja, um bando de babuínos é uma verdadeira panela de pressão. Portanto, as condições para estudar o stress eram muito boas. Ele resolveu estudá-los e de vez em quando tinha que se perceber qual era a posição no grupo dos determinados indivíduos, escolher uma série deles para os marcar ao longo do tempo e depois tinha que fazer análises de sangue. Vão a ver como é que se fazem análises de sangue a babuínos. É com espingarda. Não é? Era com zarabatana. Sabem aquele tubo que se mete o gado na ponta? E aquilo ponto. Mas os bichos percebem a expressão corporal e dá froscos. Portanto, ele, naqueles hiatos, acho que gastava mais tempo a tentar convencer os babuínos que não ia tirar o arco do que ele tentar acertar. Mas ele conseguiu fazer colheitas diversas e então tirou conclusões interessantíssimas, como estas. Os animais situados nos patamares inferiores da hierarquia apresentavam níveis mais altos de hormonas de stress. Não é? Por outro lado, também revelavam um ritmo cardíaco mais acelerado e maior pressão sanguínea.
também está associado a essas situações. E, obviamente, também mostravam que tinham um sistema reprodutivo a naufragar, não é? Então, ao longo desses anos de investigação, houve uma altura em que os chefes do grupo foram alimentar-se junto de um hotel na savana que não tratava os resíduos e atirava os restos da cozinha, carne contaminada com tuberculose e tudo o resto, assim à molhada, para uma lixeira, e eles iam lá a comida fácil, não é? Então, como os chefes eram os primeiros a alimentar-se, comeram carne infectada com tuberculose e machado. Foi um drama porque eles acabam, apesar de ser cientistas, por se afeiçoar aos indivíduos, não é? Conhecem-nos. E ao morrerem os que mandavam, houve a ascensão dos chefes, dos machos de patamar inferior, que estavam imediatamente abaixo, ascenderam a chefes do bando. E verificaram uma coisa muito interessante, é que eram machos que não eram tão agressivos para fazer impor a sua lei. Eram mais calmos, mais tranquilos, passavam mais tempo a catar-se e não maltratavam tantas fêmeas. O catar-se entre estes animais tem a ver com estreitar a proximidade interpessoal, de interrelação. E curiosamente, a calma dos líderes acabou por se refletir também por ali abaixo, não é? O que é muito interessante. O stress com que nós todos lidamos acaba por ter uma função muito importante, que é a da sobrevivência. Isto tem milhares de anos, para não dizer mais, não é? Ao longo da evolução das espécies. E tem em vista responder a situações imediatas, urgentes de sobrevivência, não é? Por exemplo, estão-me a imaginar com um porrete na mão, com barbas, careca, obviamente, na idade das cavernas, não é? Eu e os meus. E de repente vem um leopardo, uma coisa parecida, e da noite, com a fogueirita e tal, eles atacam, não é? Ou o leopardo ataca. A gente apercebe-se e tal, tem que reagir com muita velocidade. Tem que apostar na potência muscular, ou para atacar ou para fugir. Ou então, isso quer dizer o quê com esta lenda? É que em situações de stress, os sistemas secundários que têm que ter são desligados. E os de motricidade, de resposta pronta, são ativados, são favorecidos. O que é que isso quer dizer? O sistema imunitário, o digestivo, o reprodutivo, ficam cancelados, ficam em banho-maria, para os outros responderem mais depressa. Lembram-se, há uns anos, a gente perde a conta dos anos, depois de 50, mas acho que foi há meia dúzia de anos, lia-se nos jornais que havia alguém preocupado, ou uma entidade preocupada, com a falta de fertilidade dos casais portugueses. Eu não sei se era o stress, mas se calhar a competição profissional, a exigência de horários profissionais, etc., pode perfeitamente justificar o cancelamento da fertilidade nesses casais. O sistema imunitário, se fica desligado durante muito tempo, também é um sarismo, não é? É por isso que a gente pode ter stress à vontade, você faz jeito. Se não tivesse stress, a gente adormece, não é? É rima. A gente tem que ter stress. Mas tem que saber desligar. Não pode ter stress de manhã quando acorda, manter pela hora do almoço e chegar à hora de jantar e depois à hora de dormir ainda estar com stress. Porque aí está tramado. Começa a naufragar. Não é? Portanto, temos que ter um botão para saber desligar o stress, as situações de continuidade do stress. Pronto, mas os macacos são muito parecidos connosco, há quem não concorde, mas filogeneticamente são. Mas os ratos não parecem tanto. Embora às vezes haja dúvida. Então este investigador, Bruce McLean, da Universidade de Rockefeller, nos Estados Unidos, estudou uma série de ratos e submeteu vários grupos, não é? Um grupo de ratos, tinha grupos de controle também, a situações de stress crónico continuado.
E então ele verificou, depois de repetir isso uma série de vezes, que no cérebro as ramificações neuronais dos ratos submetidos a stress crónico eram menores, atrofiavam, face aos grupos de ratos que tinham um stress banal, não é? Não estavam sujeitos a esses estímulos. Quer dizer que o nosso próprio sistema nervoso, o corpo físico, com situações de stress de continuidade, pode também atrofiar um bocado. Não convém, não é? Mas pronto, são babuínos, são ratos, mas e os humanos? Então este inglês, Michael Marmot, desta universidade, resolveu investigar uma classe muito especial de humanos. E então, ele verificou que quanto mais abaixo na hierarquia, maior o risco tinham os funcionários públicos de contrair doenças. Estão a ver as ligações entre as várias espécies? Mantém-se um padrão, não é? Pronto, isto compreende-se porque sob stress o organismo desliga os tais sistemas, como este, e o mesmo Sol brilha menos para um estressar, não é? O Sol não tem tanto brilho. Verificou-se em várias experiências que estes primatas subordinados apresentavam maior número de casos de arteriosclerose do que nos machos alfa. Os machos alfa são os chefes, os comandos. E isto pode ter resultados muito diferentes. Se se sente ameaçado, as artérias não se expandem, o que equivale a que o coração não possa não receber sangue suficiente. Tanto pode ter uma destas situações, um ataque cardíaco, ou apenas acentuar a obesidade. Pronto. Ainda na investigação do humano, estamos a acabar a parte experimental, que é importante. A gente fala no stress, que o stress faz mal, mas e miúdos, de factos, não é? Assim fica explicado, basicamente. Esta senhora ficou na história da ciência também. Elizabeth Blackburn investigou humanos. E um grupo de humanos também muito especial, mães de crianças portadoras de algum tipo de deficiência. Uma coisa é nós vermos dos outros, os pais que têm filhos com algum handicap, não é? Outra coisa é nós sermos pais de uma criança que tem um handicap. Não é parecido, de maneira nenhuma. E então, ela verificou não, isto é um pressuposto que já se sabia, nos cromossomas, que estão dentro dos núcleos das células, os telómeros são umas tampinhas que existem ali nas pontas. Sabem aquelas garrafas de vidro dos refrigerantes que sai a tampinha? Como é que chamam a tampinha aqui em Braga? Ou eu estou a ficar surdo ou não ouvi nada. É uma carica. Carica, isso é de Lisboa. E aqui também. Chamam carica aqui. É miúda era sameira. Nunca ouvi. O cápsula também. Cápsula. Dentro de quando eu tinha 6, 7 anos e 8 anos, no século passado, a gente jogava a sameirinha pelas vias dos passeios. Jogava o quê? A sameirinha era a cápsula da garrafa, ali, direitinho, lisinha. Jogava-se um dava um, o outro dava outro, para ver quem chegava primeiro. Isto era uma coisa. Era aquele tempo que jogava o peão e essas coisas. É verdade. Ninguém conhece. Quem é que jogou o peão? Jogar às triclas. Eu. E a carica também, era a triclas. Triclas. Era lá triclas. Sim mesmo. E andar agora, aquela roda de metal. O metal. E com os pneus, e com os paus e água. Isto é tudo chinês, pô, mais novos. E o bolo-bolo. Então, os telómeros são as caricas. São como caricas ali na ponta dos cromossomas. E com a idade, as caricas saltam e aquilo começa a esfriar, a desgravar-se, certo? Com o passar da idade, quando se envelhece. É o chamado saltou-lhe a tampa. É? É o chamado saltou-lhe a tampa.
Ora bem, há tantas, é como o chapéu. E então, estas mães, mesmo não sendo idosas, como é óbvio, graças ao stress também padeciam do mesmo problema. Os telómeros saltavam e os cromossomas apresentavam danos, não é? Começavam a desgastar-se. E é compreensível, porque é uma preocupação constante com os filhos, não é? Exigem muita atenção, muito acompanhamento, fora o resto. E então há um envelhecimento precoce, não é? Ela verificou. Esse grupo de mães começou a fazer uma espécie de chá das 5. Juntavam-se, tomavam um chá, umas bolachas e partilharam a experiência, não é? Era um encontro de afetividade, se assim podemos dizer. E então, nesta investigação, ela verificou criar laços, ajudar os outros, pode reparar danos nos cromossomas, regenera, até certo ponto. Que é muito interessante, não é? Não acham? Eu achei. Está tudo com sono, amanhã é sábado, uma semana de trabalho. Então é assim. Compreende-se que nós tenhamos muitas situações de stress ao longo do dia a dia, mas é importante controlar esse fogo. Será que a gente consegue controlar esse fogo? Depende. Às vezes controla-se melhor que outras, mas não podemos perder de vista o assunto, não é? E a dada altura nós aprendemos que ao interagir num grupo é sempre preferível dar e esperar receber. Não é? É assim, quando a gente quer receber, é necessariamente pobre, não é? Se eu sou pobre, não tenho nada, tenho que juntar, bem. É isso. Mas se eu me sentir rico ou for rico, não preciso de bens. Por exemplo, eu moro num T2. Nesta altura ninguém me deu livros. Eu já não tenho onde pôr mais um livro. E não tenho muitos. Certo? Portanto, sou rico, já sou rico cheio. Não preciso de mais coisas. Pronto. Então é preferível a gente dar, sentir-se de alguma forma rico. Estar à espera de receber. A nível dos sentimentos, a nível das trocas interpessoais é igual. Muito bem. Isto assim vai ser um instante, aqui a nada está tudo feito. Então nós temos muitas esferas de stress a gravitar em torno de nós. Temos as situações de saúde, não é? Diz assim lá em casa, tu paras de respirar de noite, apeteceu-me ir acordar-te, e é só se dar um chute para eu voltar a respirar. E eu não respiro porque não preciso. A gente não está sempre. A gente respira e para. E depois quando precisa, mas ela não sei para esta é uma discussão de anos. Mas só há uma maneira de pôr um ponto final nisto. É fazer um exame da primeira edição. Vai ser para a semana. Pronto. Saúde. Stress, este não me dá stress. Pode me dar um bocado de sono, se for o caso, se eles tiverem a razão, durante o dia, mas é só isso. A nível familiar. Caramba, não sabes pôr a mesa? A faca não é tudo junto, faca e garfo. É faca à direita e garfo à esquerda. Copo, não sei onde. E o guardanapo não é tirado assim, é dobradinho. Essas coisas que a gente é prolixa, inventa muito. Não é? Opa, um copo, um talher é um talher, um prato é um prato e um copo é um copo. Isto não é como se põe as mãos. Espero não escandalizar ninguém. Há culturas em que se come com as mãos. Não é? Ponham-se finos. Quem contestar essas medidas ainda reencarna nessas culturas. Depois eu quero ver. Come-se o lado ao lado e nem contesta. Está não é? A gente tem que ter muito cuidado com os ódios de estimação. Não é bom a gente odiar ninguém, nem quando vai ser justo. Mas quando a gente indica com alguma coisa, tem que se pôr fino. Os espíritos já nos refletem. Indicas com aquilo, podes nascer lá, não é? Aquela malta que indica muito com o Porto, não sei como os benfiquistas têm um pânico ao Porto, não é? Porque tem uma estimação. Ponham-se finos, na próxima nós sempre Cristo. Os ódios entre os israelitas e árabes
Ponham-se finos. Muitas vezes estão a trocar culturas e a manter o mesmo padrão. Portanto, a questão não tem a ver com a cor nem com o povo. Tem a ver com a cabeça. Há coisas que nem nascer de novo resolve. Vai resolvendo. Não é isso? Muito bem. Familiar. A gente tem que se rir, não é? Quando há esse stress, a gente não pode opor resistência e criar tensão. Tem que deixar vir e dar a volta. Aproveitar o movimento um pouco assim na esquerda. Deixa pousar e tudo. Pronto, o trânsito. Isto às vezes, então, naquelas alturas do Natal, o trânsito é para esquecer. Não é? Se der para ir a pé, melhor. Se não der para ir a pé, é melhor no outro dia. Não é? É preciso ter muita calma, mas o trânsito, cuidado. Mas o trânsito tem uma coisa boa. Quando andamos sozinhos, contra mim falo, a gente pode descobrir todo o vocabulário que tem escondido em carteira. Certo? Pronto. Quando anda com os filhos já não dá para ser mais assim. Pronto. E a nível profissional, então é com os filhos, não é? Parece que o meu chefe tirou o dia para me atazanar. Quantas vezes é que a gente ouve isto? Não é? Muitas vezes só nós dramatizamos o assunto e em vez de vermos as coisas com algum sentido de humor e levá-las a um padrão de realidade, criamos uma atmosfera emocional que entra em parafuso e os stresses vão daí de asas a voar por aí fora, que nós pombinhas, não é? Temos também que ter a mão leve. E depois, se a gente tem estes estímulos todos, em que no automático vai acumulando stress, pode começar a criar uma cultura de desdramatização dos stresses. Há quem goste de jardinagem, não é? Vai para a terra, pega no sacho, faz de conta que é o martelo e cava, desanuvia, não é? Solta a tensão, cansa os músculos, liberta a tensão e até pode plantar, não é? Pode tratar alguma coisa. Pode colaborar com uma associação, não é? Ou varrer o chão, ou fazer uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, que é falar para os outros, não é? Ou fazer outra coisa em que possa ser útil, não é? Por aí fora, há tanta coisa em que a gente, depende da vocação de cada um, o que é que cada um gosta de fazer, não é? Tudo isso ajuda a que nós nos libertemos da prisão, das nossas prisões emocionais e partamos para novas experiências, não é? Não é isso? E aqueles grupos de interajuda, como as chaves 5 há bocado, também não são de menosprezar. Há uma série de coisas que a gente pode engendrar para desmontar a rotina de stress. Não é? O importante é ter botões para parar. Cá estão os botões. Não é? A vantagem do computador é que eu não preciso ter jeito para desenhar. Não tenho. O computador faz os riscos. Não é? Melhor ou pior percebe-se. A gente tem uma linha de stress. É mau fazer isto em continuidade. Se nós tivermos um bocado de stress e desligarmos, todos os outros sistemas que estão parados voltam a funcionar durante um tempo. E depois podemos voltar a ter stress. Sem chatice. Não é? Mais um bocado. Sabem que há plantas que precisam de stress. Há habitats que são sujeitos a stress, senão não estão bem. As plantas das dunas, por exemplo, os ventos, as areias, a sal suja, o sal que vem no ar, a água, o vapor da água do mar, não é? Que sai com sal, que é agressivo. Algum pisoteio, não muito, senão desaparecem mesmo, mas há plantas que estão sujeitas a um certo tipo de stress. A nossa solução ecológica acaba com o habitat, não é? Portanto, nós também nos faz bem o stress quando a gente adormece, não é? Por exemplo, quando a gente vai falar para os outros, é bom que esteja nervoso. Se a gente não está nervoso, dá um sono, nunca lhes aconteceu. Não. Hoje calhou-me a mim. Falar, por isso estão tramados. Então, sintonias estressantes. O pior da apresentação já passou. Agora é um tirinho. É rápido. Então, nós temos muitas sintonias estressantes. Porque este conceito de sintonia, que a gente está habituado ao rádio, ao transistor, não é? Ou para ouvir o futebol,
ou a novela das 10, ou... ainda dá a novela das 10. Antes dava, no século passado eu lembro que dava, na televisão era a preto e branco. Aumentaram agora para o stress. Ah é? Mas não é na televisão, é na rádio. Dava uma novela, pensava assim. No nosso tempo, não. E eu não sou assim tão antigo. É? Sei Boa, bem. mas é mentira essa. A brincar, é do nosso É tempo. mentira já. Então, sintonias, não é? A gente procura a estação de rádio, por exemplo, há uma estação de rádio que eu ouvi, agora só dá publicidade. Eu não desisto. Para que eu quero ligar ao rádio e ver publicidade? 90% da emissão. Eu desligo. Mais vale ouvir os meus pensamentos, não é? Portanto, nós podemos escolher. Gente mete para a Antena 2, de vez em quando há alguma música clássica interessante. Isto fica mal dizer, porque quem gosta de música clássica gosta de quase toda, acho eu. Não é o meu caso. Gosto de alguma, de outra não. Pronto, mas a gente procura as sintonias no rádio. A televisão é igual, é um zapping. São tantos canais que a gente nem consegue perceber todos. Nos nossos pensamentos e no nosso sentido, no dia a dia, nós também podemos procurar sintonias. Não é? A gente geralmente deixa o botão andar assim por onde o vento lhe dá. Mas não é bom, porque nós não somos quem escolhemos realmente aquilo que queremos pensar e sentir. E isso tem repercussões importantes. Também na área de stress, não é? Compreende-se. Então às vezes a gente tem medo. E pá! Agora transferiram para não sei onde, a empresa está com não sei o quê, queres ver para o ano estou no desemprego. Ainda não está. Não é? E a gente não sabe se vem o desemprego. E de repente a vida dá uma volta e ainda vai ganhar mais dinheiro. Como aconteceu? Não pedi nada. Ganhar o triplo. Não é? A gente não sabe e tem medo para quê? Se calhar não vai correr nada na empresa. Não é? Se calhar não vai. Eu tenho um amigo que é um espírito superior, não é o meu caso. Não é espírita, mas é um caráter excelente, isso é que interessa. E então, uma vez tínhamos que ir para um parque de natureza prever um percurso. E então saímos logo de manhã, céu azul, sol esfoliante, e saímos no carro à estrada para fazer ao caminho, deu uma nuvem aos olhos e diziam: "Ih pá, estamos tramados, vai chover." E ele é sempre assim: "Pá, está sol. Já está a dizer que vai chover, não pode." Então fomos e as nuvens sempre à distância e o sol em cima de nós durante o dia. E de repente lá no pico da montanha, umas nuvens escuras ao fim da tarde, e ele: "Estás a ver? Ali vai chover." Eu não apanhamos chuva. Podíamos ter apanhado, mas não foi. A gente cria muitas expectativas sobre o amanhã, que de repente vêm X variáveis e o resultado dá completamente diferença. Não adianta. Não adianta andar com esses números. As dependências. Nós criamos muitas dependências, não é? Ou... Mas agora não estou a lembrar nenhuma. Mas já cria muitas dependências. Eu já estou a lembrar de algumas, mas não devia referi-las. Eu tenho uma, é comer. Também uma também. Eu tenho alturas em que posso comer, outras tenho que trabalhar, não é? Bem que eu estou a ficar com uma dor. É comer? Então, É comer. não sei se é comer, eu acho que já me ia sentar. Mas as dependências, às vezes a gente, sei lá, a gente acha que depende de muitas coisas, cria rotinas e cria muitas dependências que são muito pessoais. É diferente de pessoa para pessoa. E às vezes acha que se não lhe faltar aquele X, aquele atributo, que as coisas já não vão correr bem. São exageros que nós temos. Nós temos que compreender que temos um grande grau de autonomia, certo? Nós interagimos com o exterior, mas o capitão de barco somos nós. Não precisamos entregar o leme aos outros, às circunstâncias, não é? Temos que ter essa noção.
Há dependências terríveis, não é? Como o alcoolismo, que é uma forma de toxicodependência, mas não precisamos falar de coisas tão graves, não é? Existem outras que se calhar também nos apanazam a vida e não são assim tão populadas como essas. Mas Jorge, presentemente eu acho que a pior dependência que ninguém se percebe que é uma grande dependência é o telemóvel. Está só a comer, eu leio as mensagens às vezes. Acho que estamos a passar. A ver se tinha no bolso, não tinha. É o telemóvel, eu acho que já ninguém disse telemóvel. Mas o telemóvel é mau sobretudo para os homens. Porque as mulheres andam sempre a controlar. Passa-me na padaria para tu ir a passa e a gente chega ao fim do dia já sem açúcar nenhum, a precisar de um bónus de açúcar. Jorge, posso? Desculpa lá, mas um marido assim tem a mulher prisioneira em casa. Prisioneiro em casa? Um marido assim, como tu agora acabaste de falar, tem a mulher prisioneira em casa. Está sempre a controlar o marido para passar. Já não fui a tempo, não é? Devia ter dito logo no início que não era mim que estava a falar. Mas por acaso bem. Mas são coisas que a gente pode usar para aumentar a capacidade de tolerância em situações de stress. Que é assim, esta coisa de stress a gente está a falar, mas há pessoas que nós sabemos que são muito calmas, não é? Mas têm um stress miudinho por dentro. E há pessoas que são de facto muito calmas, mas se a gente criasse estímulos de stress à volta dela, eles passam-se dos carretos também. O problema do stress é que uns passam-se mais depressa do que outros. Certo? Mas todos se passam. Portanto, a nossa aprendizado é desarticular e desdramatizar as circunstâncias que nos fazem responder com catadupas de stress. Não é? Isso é bom para nós. Pronto, as vinganças. Há malta que acredita em tirar a tosse aos outros. E isso é um poço sem fundo, nunca eles, não é? A vingança é multiplicar por 2 o tormento. Se a gente não se afeiçoa com alguém, é deixá-lo andar e ir para o outro lado. Não é andar ali a marcar-lhe o passo, não é? Mas nós conhecemos todos, de certeza, casos de malta que gosta de tirar ali com a satisfação, não é? Não faz sentido que é viver no inferno, não é? A prepotência. Eu quero mandar e ser obedecido, não é? Tudo isso e outras coisas que são sintonias que estão automatizadas em muitos de nós, mais ou menos, e que acabam por disparar situações de tensão emocional interior bastante grandes, não é? E então cá temos este princípio, não é? Que é de facto uma lei da natureza. Uma das melhores formas de interagir num grupo é mais dar do que receber. Isto é estranho para nós, não é? Mas se nós experimentarmos com inteligência, percebemos que isto é de facto funciona. Isto é bom, não é? E em vez das sintonias estressantes, interessa-nos fazer sintonias felizes. Então, se a gente não sabe como é que vai ser amanhã, pronto, tem que ter sentido de responsabilidade. Faz um planeamento sensato, não é? Tenta antecipar situações, mas sem entrar em pânico com isso. Tentar arranjar soluções, não é? E confiar. Ninguém de facto está só. Nós sabemos que quando passamos aqui na Terra trazemos um roteiro de aprendizado. Determinadas situações que para nós são coisas que a gente quer é pelas costas. Falo também isso em relação a mim. Mas mais tarde a gente percebe que se calhar se nós passarmos por aquele tipo de circunstância foi para apanhar mais à frente um aprendizado que de outra forma não tínhamos maneira de recolher. Não é? E confiar que, se calhar, tudo o que nos acontece tem uma função de nos amadurecer espiritualmente, de nos dar uma fibra interior mais séria e mais digna, não é? E em vez de andarem a marcar passo aos outros, perdoar. Não é fácil, não é carregar no botão, é um processo. Mas é um desafio muito interessante. Não é? Porque uma pessoa que perdoa liberta-se, solta-se. Quem não perdoa é mal algemado, autenticamente.
É uma prisão mental. Não é? Quem perdoa, solta-se liberta. É interessante ser discreto. O meu pai, que já está no plano espiritual há uma data de anos, contava-me que quando foi sargento no exército, está o pelotão formado em 3 secções, na parada, mandante de pelotão, pergunta: preciso de um voluntário, não sei o que mais, tal, mas me diz para quê? Ninguém se chega à frente, não é? O de trás empurrou um. Portanto, dar nas vistas pisa aos olhos, entre outras coisas. É importante ser discreto. Deixa andar. Eu tenho um amigo que foi fazer um serviço para um destes rios de Portugal e andou num daqueles barcos turísticos e depois teve que desatracar com um guarda e com um fotógrafo, assim numa coisa que não era um cais, era uma rampa de saio, ou o que era aquilo, de rocha. E então eu fiquei, eu vou sair ali e vou à água. Então meti o gravador na mochila, o telemóvel na mochila, fechei com os olhos. E fiquei a ver quem é que ia primeiro. Que a gente aprende com os erros dos outros também, não é? Não acham? Então, um saltou, magoou-se para o hospital. E os outros, os primeiros. Por isso é que nós devemos ser os últimos. Já Jesus dizia, não é? Os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. Até aqui bate certo. Não é? Portanto, foi para o hospital e a gente saiu. Aquilo acabou por bater certo, foi como subir um degrau. Está feito. Não é? Eu quando andava a estudar, andava muito no autocarro. Agora ando a pé. E então havia ali eu morava fora do Porto, nos subúrbios, e tinha a escola no Porto. E por várias vezes trolei carros, sabem o que são trolei carros? Tem umas antenas como as formigas, que ligam uns fios, não é? Elétricos, e vai por ali. E então, a meio do caminho, que era meia hora do autocarro, mais ou menos, mesmo à hora do almoço, às 2:03 do trolei, já veio o pé à 1 da tarde. E então pronto, eu já ia cheio de fominha, não adiantava. Senti mais isso. Aquilo avariava a meio caminho e as pessoas, não eram muitas, saíam àquela hora, saíam e iam para a paragem da Ariosa. Paragem da Ariosa, não sei se conhecem um pouco. E então saíam todos para procurar o primeiro lugar. Sabe que o autocarro vinha daqui do Porto, para o outro lado, tinha a paragem, e os primeiros a sair às vezes punham-se daqui, e quando a saía, pronto, ia para o fim. Outras vezes, punham-se do outro lado, mas aconteceu uma série de vezes que eu estando no fim, não sei porque o motorista achava que eu era o primeiro, e eu não estava. E os primeiros entravam sempre no fim, eu lembrava-me sempre do Evangelho. Os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Pronto, e chegávamos todos ao mesmo tempo. Pronto. Sem stress, não é? Eu nessa altura devia ter mais 8 anos. Ainda não tinha passado 50. Então, ser discreto e, sobretudo, aproveitar todas as oportunidades do dia a dia para a gente se enternecer com os outros, com coisas que vê no comportamento humano, às vezes sem perceber bem porque é que se está a enternecer. Porque sempre que nós amamos o nosso próximo com essa elevação, nós criamos sintonias extremamente felizes que são capazes de desarticular as situações de stress mais intensificadas, não é? Não concordam? Às vezes acontece a gente ver um gesto, uma atitude, sei lá, qualquer coisa assim que a gente nem consegue imaginar, é tão espontâneo, e de repente vem assim uma onda de ternura e a gente, afinal, o ser humano tem esperança, não é? Afinal, não é uma espécie tão quadrada como a gente às vezes parece, não é? Pensa sobre ela. E dá assim uma onda de bem-estar, uma onda de ternura fantástica. A gente tem que aproveitar essas boleiras, porque são pedras preciosas da nossa vida emocional, não é? Dos nossos sentimentos. E agora quero ver se me ajudam a completar as duas linhas. Isto é tão importante, ter as sintonias felizes, que depois acabamos por perceber que, quase sem darmos por isso, todos, alguém disse todos, ou fui eu que disse? Somos felizes. Todos Criamos.
caminhar Para a felicidade. Mas chegamos ao mesmo. Chegámos ao mesmo tempo. há tanto tempo. Não. Numa estrada. Eu não dei jeito nenhum. Mas está a funcionar, não está? Caminhamos numa estrada chamada. Era fácil, estão a ver? Depois de ler. Não é? Quase sem darmos por isso. Todos nós caminhamos há tanto tempo numa estrada chamada. A gente perde isto de vista de uma forma completamente outra. Aqui ou no plano espiritual. Nós, quando voltamos aqui à Terra, temos logo o amor de uma mãe, de um pai, que são coisas preciosíssimas. Não é? Preciosíssimas. São experiências iluminativas, autenticamente. Às vezes temos irmãos, temos outros familiares, temos amigos, e vamos por aí fora. Depois temos uma camada muito fixe, que são os amigos invisíveis, lá de lá, ficam a ver se a gente vai direitinho, se ainda acumula mais âmbitos, não é? Se vem cumprir o roteiro, se consegue cumprir o roteiro com algo suficiente, ou se aquilo vai complicar, não é? Por rejeição de experiências ou qualquer coisa assim. Mas, de facto, mais tarde nós vamos compreender que eles têm razão. Que todos caminhamos há tanto, ninguém está só. Nunca ninguém está só. Podemos acabar abismos vibratórios em torno de nós. Mas não vai ser para sempre. A gente chateia-se e sai daí. Parte da outra, não é? Então Jesus dizia, brilha a vossa luz, não é? Alguns no Evangelho. E com isso ele falava na importância dos bons sentimentos. Quando nós acendemos bons sentimentos dentro de nós, é como se uma luz passasse para fora de nós. Não é? Já aqui no plano físico é assim, mas no plano espiritual então não há como explicar de outra maneira, não é? Então, diante destas circunstâncias ao longo do tempo, quando temos um evento, quando algo nos acontece, é sempre bom ter calma, o mais possível, rever, compreender o que é que está a acontecer, tratar de superar e sublimar a experiência, porque é aí que nós temos o aproveitamento evolutivo que nos acontece. Não é? E é aquilo que está, por outras palavras, no livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta às entidades espirituais se os nossos amigos espirituais, os nossos guias espirituais, se preocupam muito com os males que nos acontecem, a resposta é que eles não se preocupam tanto com o que nos acontece, mas mais com a forma como reagimos ao que nos acontece. Porque a forma como reagimos às circunstâncias é que vai dizer se a gente aprendeu ou se rejeitou a experiência. Não é? Onde é que eu estava? Pronto, e agora gostava de vos contar um caso prático. Conhecem a escala espírita? Não é? Quem é que já ouviu falar na escala espírita? A escala espírita é daquelas coisas que, antes dos cursos básicos de espiritismo, quando a gente lê o livro dos espíritos, a gente lê e depois ficou para trás a escala espírita. É aquilo dos espíritos. Mas nós, através da mediunidade, inevitavelmente lidamos sobretudo com esta área da escala espírita. É evidente, como sabem, isto não são compartimentos estanques, mas Allan Kardec, através do somatório de múltiplas comunicações, chegou à conclusão que fazia sentido criar esta classificação por forma a percebermos com que tipo de pessoas no plano espiritual nós estávamos a lidar. São espíritos, não é? Espíritos desencarnados. Então, os espíritos imperfeitos são aqueles em que predomina a matéria sobre o espírito. Tem esta classificação, as características, e é um caso desta ordem que nós vamos passar a seguir num dos trabalhos que se fazem em inúmeros centros espíritas pelo país fora, não é diferente, mas é uma experiência concreta que nos permite perceber que o stress não é assunto só do plano material.
é bom a gente resolver o stress aqui, para não levar stress para lá, não é? Porque senão é uma continuidade. Então estas reuniões, só para explicar, são reuniões privadas, semanais, mesmo dia, mesma hora. As pessoas que receberam formação para aquilo são compostas basicamente por médios psicofónicos, são os que recebem a influência dos espíritos. Os espíritos falam através deles. São reuniões, neste caso, que existem apenas para ajudar entidades em dificuldade no plano espiritual, não é nada. Portanto, quem se manifesta tem dificuldades, é normal, e vai ser ajudado. E são espíritos que estão completamente alienados. Podem estar há anos numa situação de stress no plano espiritual, o funeral já foi há não sei quantos anos, e eles acham que o evento, se foi um acidente que lhes causou a desencarnação, foi há 2 ou 3 horas, ou de manhã, ou coisa assim, e aquilo já rolaram às vezes 20 anos, 15 anos, às vezes mais. Portanto, o tempo não é como aqui, os segundos, os minutos, não é um tempo objetivo, é um tempo subjetivo. É como se saísse um tempo. Mas, no fundo, eles não conseguem ver nem ouvir quem os vem ajudar, os amigos espirituais. Estão fechados em si próprios, as percepções fecham-se. Então, há um dos casos. A Federação Espírita Portuguesa vai publicar agora dentro de um mês um livro que tem este caso e outros. E então, nesta situação, o médium entra em transe, isto foi em 2013, 17 de dezembro. Entra em transe, muda a expressão corporal, não é? E a entidade espiritual começa a falar com ele com dificuldades. Está ofegante, cansadíssimo, tem alguma tosse de vez em quando e está cheio de frio. Os espíritos não precisam de sentir frio nem calor, mas quando estão ainda com as sensações da vida corporal, simulam esses comportamentos, porque nem sequer sabem que já estão do lado de lá. Então é o espírito comunicante e a pessoa destacada para esclarecer a entidade é o coração. Então começa por dizer, ninguém sabe o que é que vem aí. São casos que a gente tem, não sabe se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, não se faz ideia, não é? Portanto tem que se ouvir para começar a perceber qual é o problema e começar a ajudar. Ajuda-me, ajuda-me, diz a entidade. Já estou cansado. Vamos ajudar. Ui, até que enfim. Até que enfim que aparece alguém. Já não corres perigo, não é? Tirar a cabeça daquelas sensações. Já não corres perigo. Não podia mais. Ui, não pôde mesmo. Não sabia. Ui, até que enfim que alguém me salvou. Ai, o barco virou. O barco virou. Ufa. Pronto. Já apanharam mais algum. Salvaram mais alguém. Com certeza, outros foram salvar os teus companheiros. Mas agora és tu que estás em causa. Tenho lá o meu filho também. Estavas na pesca, é? Então o que é que achas? Não estás a ver? Não estás. Eles acham que estamos a falar com eles, estamos a ver. Estavas na pesca, era? Então o que é que achas? É esta vida? É ainda ofegante, mas já mais calmo. E é natural que esteja mais calmo. Porquê? Quando as pessoas vão para estes trabalhos, fazem em casa uma preparação, começaram, e com uma interiorização de paz, de bem-estar interior, boas sintonias, não é? Bom clima interior, de forma que quando se entra na sala, já a equipa, que essa sim é muito especializada, é muito competente, este tipo de espíritos desencarnados esclarecidos, já criou um clima muito bom, a gente entra e sente logo até no ambiente uma paz muito intensa. E então, quando o médium recebe a entidade, não é só ele que sente algumas sensações de stress, vamos dizer assim, um mal-estar de quem se vem comunicar, no caso. Também acontece o contrário, o bem-estar do médium também cria um choque anímico na entidade e eles começam logo com isto a sair do poço vibratório em que se encafuaram, não é?
A vida de pescador, diz ele, é uma provação. Não é ele, é quem fala com ele. A vida de pescador é uma provação. Agora estás a salvo, não é? Pensamento positivo. Diz o Espírito, ai, graças a Deus, já me safei desta. Tudo está a correr da melhor forma possível. Tens a tua fé, com certeza. Olha, eu já estou salvo. Vamos a ver se recuperamos mais alguém. Estão a recuperar, é do teu caso que estamos a tratar. Vamos pedir a Deus por ti. Diz o Espírito, se soubesse o que eu rezei já, o rezar deles é além. Não é orar, é dizer palavras, não é utilizadas. Portanto, não funciona. Isto são leis da natureza. Tudo o que funciona aqui são leis da natureza. Não são palavras mágicas, que isso não existe. Portanto, são fenómenos que funcionam certinhos, quer nós conheçamos essas leis ou não. E então quem fala com ele diz, vamos fazer uma prece. E faz uma prece espontânea, coisa de 1 minuto, muito sentida, não é? Muito envolvente. E claro, a entidade em necessidade também acompanha e já começa a sair daquela onda. Isto funciona basicamente assim. Quando nós pensamos e sentimos, enviamos uma espécie de onda, ou algo que seja, para o universo de determinado teor, face ao que estamos a pensar e sentir. Isso vai, é como se fosse composta por corpúsculos, não é? Como a luz, os fotões, vai lá fora e retorna enriquecida de recursos afins. E é incorporada no corpo espiritual, não é? E entra na mecânica. Se nós tivermos pensamentos atrofiados, as percepções fecham-se. Não vemos. Nem ouvimos, senão a esse nível vibratório. Mas quando a gente eleva os pensamentos e os sentimentos a situações de afeto, etc., de esperança, estamos a mandar outros pensamentos de outro teor ao universo e eles voltam enriquecidos e começam a mudar o nosso mundo interior. E a gente começa a ver mais e ouvir mais. E é então por isso que depois vão ver os amigos espirituais que os podem ajudar. E a prece, de facto, mesmo curtinha, tem um impacto vibratório muito bom e tira-os daquele poço, não é? Daquela situação em que tem que ser atrofiado. E então diz o Espírito, graças a Deus, depois da prece, obrigado, que a Virgem Santíssima proteja o meu filho. A preocupação dele era o filho, não é? Graças a Deus. E diz quem fala com ele, a pessoa que foi destacada. Já estão todos recuperados das águas. Necessitas de ser tratado, como aos teus companheiros. Esta entidade vinha ainda a julgar que estava a dar. Muito cansado, muito. Depois parou. Necessitas de ser tratado como aos teus companheiros. Vês esses enfermeiros que estão aí para vos ajudar, que são os amigos espirituais. Parecem às vezes com uma bata branca, normalmente. E é assim que se mostram espiritualmente. Às vezes eles dizem que são médicos. Veem-nos como médicos mais do que como enfermeiros, curiosamente. Trazem enfermeiros e tudo, diz o Espírito. Que barco é este? É da capitania? É, com certeza, pessoal e especializado. Já salvaram mais alguém? Estava sempre a pensar nisso. Já, eles não fazem outra vida. Eu quero saber do meu filho. Estou preocupado com os outros, mas o meu filho. Estão a ser assistidos, meu amigo. Já. Esta vida é a vida de pescador. Diz o Espírito, vou-te dizer. É a primeira vez que me acontece uma destas, mas não desisto. Amanhã já estou no mar outra vez. Havendo tantos salva-vidas assim, eles julgavam que eu estava a ser assistido ainda no mar. Não sabia que estava na sala, na reunião. Havendo tantos salva-vidas assim, vamos lá para a faina. Vamos lá, mas que é do meu filho? Vais vê-lo na hora própria, confia. Diz o Espírito, vou fazer uma festa. Isto merece uma festa valente. Com certeza, diz o Espírito, não vais embora. Vocês não vão embora. Toda a festa. Vamos todos a essa festa, na hora própria. Agora a festa é outra, é levar-te para onde vais ser tratado. Não preciso já sentir bem. Esses técnicos que te vêm buscar estão aqui à espera que te entregues nas mãos deles. Eles sabem que te convém. Neste caso nem se disse que já estava do outro lado, que isso ia ser... Até morto tem medo da morte.
Portanto, neste caso não foi necessário, eles viram os amigos espirituais, seguiram, eles depois que explicam. Noutros casos é preciso dizer com jeitinho. Técnicos de saúde. Técnicos de saúde, claro. Ou seja, isto, beba um bocado de água e já passou. Até que é um homem, é? Ninguém é de fé, vais um homem de mar, mas também precisas descansar. Descansava já se soubesse do meu filho. Depois de descansares, alguém te há de levar a ver o teu filho. Para já, o que é importante é a tua recuperação. Vai com esses amigos. Está bem. Um abraço muito grande. Obrigado. E lá a seguir. Portanto, há muitas situações de stress que, se nós não aprendemos a desmobilizar aqui, elas vão continuar, porque é um regime de continuidade. Muitas vezes a desencarnar, como falecer, vamos dizer assim, é uma soneca, claro, os problemas de saúde, mas depois dá uma inconsciência, espécie de desmaio, uma soneca, e quando acordam já estão do outro lado. Sem um corpo, que é o corpo espiritual, que para eles é tão denso como este corpo físico é para nós, não é? Da dimensão espiritual. E depois não percebem a diferença, porque também nunca pensaram muito nisso. Não é? No entanto, não basta a gente acreditar em Deus, saber que a vida continua, porque não muda nada. Nós fazemos o registro destes dois itens ao longo das reuniões. Se a entidade acreditava em Deus, muitos acreditam. Padres, outros religiosos, espíritas, em dificuldade, acreditam em Deus, sabem da reencarnação, sabem da vida após a morte, mas não resolveram cá dentro, mas dentro não. Outros não pensam muito nisso, mas praticam aquilo que Jesus ensinou, sem rótulos, não é? Fazem o seu trabalho de iluminação interior, não têm dificuldade nenhuma em desencarnar e ver os amigos espirituais. E seguir, não é? Então esta parte do Evangelho de Mateus, o jugo leve, é uma parte muito bonita, não é? Em que Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que andais cansados e em trabalhos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, e achareis descanso para as vossas almas. É de uma beleza imortal esta parte do Evangelho, não acham? E vejam como até a questão do jugo, o que é o jugo? São as leis da natureza. São as leis da natureza. A gente pode não acreditar nas leis da natureza, pode ignorá-las. Estamos sempre sob a sua alçada, não é? Olha a lei da gravidade, não é? Da queda dos graus. O Luís agora só não deitou as mãos à cabeça porque é muito controlado. Ele não vestia cair ao chão. Eu não arrisquei muito, não é mesmo? Mas a gente pode dizer: a lei da gravidade não existe, não é? Ou esquecer-se que ela existe. Quantas vezes a gente se esquece que ela existe? Sobretudo quando está a aprender a andar. A pé e depois de bicicleta. Não sabe lidar com a lei, pumba, espalha-se. Mas depois começamos a perceber como é que ela funciona. E não é bom ignorá-la, porque ela está lá, não desliga, não tem soneca, está sempre a funcionar. Não gasta as pilhas. E então, ela funciona. Tudo isto, há muitas leis que nós não conhecemos, leis da natureza que nós não imaginamos. E muitas destas leis que o Espiritismo fala são leis que regem a natureza humana. Leis espirituais. Podemos ignorá-las, contestá-las, não acreditar nelas, elas funcionam sempre em nós. Mas podemos estudá-las e perceber como lidar com elas de forma a salvaguardar o nosso bem-estar interior, não é isso? Percebe-se bem. E os julgos são as leis da natureza. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, o entendimento do funcionamento das leis da natureza, a nível espiritual sobretudo, permite-nos abrandar, sem stress, não é? Confiar mais. Não faz sentido? E para terminar, gostava de ler estas palavras brilhantes deste espírito Casimiro Cunha, em Antologia dos Imortais, que foi psicografado por Chico Xavier e por Valdo Vieira.
E esta acho que foi psicografada por Chico Xavier, uma imprensa. Este Casimiro Cunha foi um poeta que ficou cego, mas era espírita. E depois de desencarnar foi um dos espíritos, entre muitos, que se manifesta através da mediunidade de Chico Xavier, inclusivamente através da psicografia. É de uma simplicidade e de uma sabedoria fantástica. E então ele tem lá estas quadras que são brilhantes. E diz: clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gastes sem proveito. Simplifica, simplifica. É muita conta a buscar. Armazém, loja, botica, farmácia. Aprende a viver com pouco. Simplifica, simplifica. Incompreensões, chicotadas, calúnia, miséria, trica. Não carregues fardo inútil. Simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere e implica. Desculpa sem reclamar. Simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, olvida a loucura e segue. Simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica. Esquece a larga da estrada. Simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica. Foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Queres amparar a família pelo vintém que se estica. Excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos. Simplifica, simplifica. Recorres ao mestre em pranto na luta que te complica. E Jesus pede em silêncio. Simplifica, simplifica. É tão simples, não é? Mas a gente está a aprender. Não é? O que é que nós temos de líquido, digamos, de seguro? Nós estamos a aprender. Se encontram isto na internet, é só escrever Casimiro Cunha, Chico Xavier, simplifica, simplifica no Google, que é o oráculo dos tempos 2. Parece logo o poema. Mas eu tenho um livro há décadas. E é dos livros que eu gosto de ter. Que é um dos livros, tem muitos poetas desencarnados ali a comunicar-se de forma direta. Alguns portugueses muito conhecidos. E de forma que é isto. A gente tem que aprender a simplificar. Não criar tantas expectativas. Não criar tantas preocupações. Ser responsável, mas tudo com conta em medida, não é? E perceber que nós somos os capitães do nosso Pai. Ninguém pode ser por nós. Por muito que nos amem os nossos amigos espirituais, eles são fantásticos. Nem nós imaginamos. Todos que são fantásticos. Não podem tirar-nos da vida para eles viver por nós. Eles já passaram por isto, não é? Eu vou acreditar, vou me iludir, que têm má memória e que vão ouvir isto pela primeira vez. Mas é um caso verídico. O marmanjão do meu filho mais velho, já tem mais de 20 anos, quando foi para a escola, ele já sabia ler antes de ir para a escola, perguntava, a minha mãe ensinava, e ele já foi a aprender a ler e não sei o que mais, números, a letra, etc. E então vai para a escola, e era muito alegre, muito ativo, muito participativo, muito comunicativo. Vai no primeiro dia para a escola e sai-me de lá com uma tristeza. Sabem aquela tristeza que põe alicerces lá para o fundo, raízes e tudo, depois aquilo vai, e a gente quer arrancar aquela tristeza lá de dentro e dar-se feca, não consegue. Sabem que é uma tristeza assim profunda.
Então está sentado na cama, no quarto, depois do jantar, chaminho, põe os brinquedos que ele mais gosta à beira dele. Então, estás triste? Estás triste porquê? Preocupado. Não é normal eu estar assim. Estás triste porquê? Vai à escola, claro. Não gostou de ir para a escola. Mas olha, vais para a escola, vais aprender a ler melhor, fazer contas, tem que ser, sabes? É na lei, tem que ser, tens que ir. Mas eu não queria, ele nem argumentava muito, aquilo era uma tristeza que estava lá e não saía. E vai daqui, vai dali, e às tantas diz-me, mas tu achas que eu estou triste porque quero? Não sabia lidar com aquilo, não é? E eu confesso, não me disse, mas pensei. Eu tiro da escola e vou para lá e vou passar por isso. Mas não funciona. Não é assim que funciona, não sei que eu ia falar para ele. Passava uma semana ele fez a adaptando e superou, não é? E nós, na escolinha que é a Terra, também quando passamos por essas situações de tristeza profunda, quando não sabemos fazer uma boa leitura do que nos acontece, que é normal. Às vezes eles gostavam de nos tirar da escolinha e vir eles, mas também isto não funciona assim. Mas abraçam-nos, inspiram-nos boas ideias, não é? Dão-nos ânimo, aproveitam às vezes a nossa soneca durante a noite e levam-nos a sítios onde de alguma forma tentam interagir connosco de forma construtiva, a ver se a gente vem com uma lufada para passar pelo assunto e superá-lo de forma construtiva, não é? Que é isso que a gente anda aqui a fazer. A investir, não é? Nesta bolsa de estudo que é a vida terrena, a investir em aulas de aprendizado de amor e sabedoria. Não é? E era isto que trazíamos hoje para partilhar com os senhores, para ver se também a dizer isto aprende alguma coisa. Não é? Que às vezes é nas ideias mais simples que a gente encontra os motores mais fortes para a nossa evolução. Não acha? Não é nas coisas muito complicadas.